E agora, no Jornal Bandeirantes, gente, nós temos o prazer de receber o nosso entrevistado, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, que foi procurador da República, ministro das Relações Exteriores, ministro do Supremo Tribunal Federal e juiz da Corte Internacional de Justiça. E atualmente é advogado em São Paulo. Ministro, um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal Bandeirantes, gente. E eu começo com a seguinte pergunta. Muitos estão criticando o Supremo Tribunal, acusando a Corte de fazer ativismo judicial, entre aspas. Qual a opinião do senhor? O Supremo anda exagerando mesmo ou está sendo vítima de extremismo por setores da sociedade? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Sônia. Veja uma coisa, o Supremo nunca fala por sua própria iniciativa. Ele só se manifesta quando provocado. E a origem dessa situação, a causa primária dessa situação, é o elevadíssimo número de vezes em que os dois outros lados da Praça dos Três Poderes provocam o Supremo, pedem alguma coisa ao Supremo. Não resolvem politicamente, como seria normal numa democracia, não resolvem politicamente os seus próprios problemas, sobretudo dentro do Congresso Nacional. E pedem socorro ao tribunal. Vez por outra é o governo que o faz. Então o tribunal tem que se manifestar, ele não pode assumir uma atitude absenteísta, uma atitude evasiva, dizendo não direi nada, dizendo não é o caso de eu... Esse é o ponto em que talvez o Supremo devesse evoluir para uma atitude um pouco mais próxima daquela da Corte Suprema dos Estados Unidos da América, que nos serviu de modelo quando da fundação da República. O Supremo poderia dizer, com mais frequência, resolvam politicamente os seus problemas. Não provoquem a justiça, porque isso não é algo a ser decidido sobre o tapete do judiciário. Mas, nesse ponto, o Supremo, a meu ver, poderia aperfeiçoar a sua própria atitude, sendo mais restricionista, sendo menos receptivo a todas as, enfim, a todos os apelos, a todas as provocações que lhe vêm dos dois outros lados daquela praça em Brasília. Mas o importante, Sônia, é guardar essa realidade. O tribunal erra às vezes, acerta na maioria dos casos, mas ele nunca erra ou acerta por sua própria iniciativa. Talvez a única exceção a essa verdade seja o célebre inquérito relativo às fake news, em que o Supremo, enfim, sem a participação do Ministério Público, inovou uma investigação e uma preliminar de processo penal. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Como vai, tudo bem? Tudo. Ministro, é o seguinte, essa pergunta, eu queria insistir um pouco nessa pergunta muito boa da Sônia Blota, porque assim, o Supremo hoje tem sido apontado por muitos juristas respeitáveis, né? A composição do Supremo, de uma maneira geral, a média de qualidade parece muito aquém de outros tempos, inclusive dos tempos em que o senhor foi integrante da Suprema Corte. E isso coincide com o momento em que o Supremo Tribunal Federal não se faz de rogado, né? Reclama são muitas ações para examinar, para decidir, etc. e tal, mas também não abre mão de exercer, em relação, sobretudo, aos demais poderes, uma espécie de tutela, né? Nada no Brasil entra em vigor, sejam decisões do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, sem que o Supremo diga agora, né, está aqui, nós avalizamos, nós aceitamos ou autorizamos que tal lei que foi aprovada entre em vigor. O que eu queria saber é exatamente isso, era essa coincidência, né, em que de um Supremo que não abre mão de tomar decisões que interfiram, inclusive, em assuntos internos dos outros poderes, versus, né, num momento em que o Supremo é acusado de ter um nível de qualidade assim um pouco aquém da sua história. O que é que o senhor pensa disso? Veja, Cláudio, eu não concordo com a ideia de que a qualidade média na composição do Supremo hoje seja inferior, seja transparentemente inferior a qualquer outro momento da sua história. Vamos dar um exemplo concreto com o nome de pessoa.
o mais vulnerável dos ministros do Supremo neste momento, o que tem sido mais atacado, de um modo brutal às vezes, e pelos mais altos níveis de poder nos outros lados da praça. O ministro Alexandre de Moraes. Ele é um jurista consagrado. Ele é o autor do livro de direito constitucional mais vendido, mais adotado, mais consolidado como doutrina no Brasil do nosso tempo. Quer dizer, não há aí realmente... sim, há alguns desníveis, isso é inevitável. No passado também, em épocas brilhantes, como a de Rodrigo Otávio ou como a de Aliomar Baleiro, não faltava no Supremo alguém cujo currículo fosse um pouco menos encorpado, um pouco menos cheio de vitalidade. Isso é inevitável em qualquer espécie de colegiado. Eu acho que não... Sim, é muito mais por conta da clivagem, da fratura que se abateu sobre a sociedade brasileira na hora atual, quer dizer, nos últimos 8, 10 anos, é muito mais por conta dessa fratura que dividiu famílias, que separou amigos de infância, que se estranham a todo momento, que não se entendem mais sobre nada por conta dessa ruptura ideológica. Não é? É muito mais por causa disso que o Supremo, enfim, levado pela correnteza, tem enfrentado esse problema. E uma coisa pode ser dita sobre o tribunal, aí sim com um sentido crítico acentuado. O tribunal não tem procedido como um colegiado autêntico. Ele se divide com muita frequência. Ele se divide a todo momento por 5 vozes contra 4, quando há impedimentos, por 6 vozes contra 5, e quase todos os erros, pelo menos os mais clamorosos que o Supremo cometeu nos últimos anos, foram cometidos por maioria apertada. Foram cometidos por 6-5 ou algo semelhante a isso. Se o tribunal deixasse de agir como um arquipélago de 11 monocracias, foi a expressão que eu usei numa entrevista ao Correio Brasiliense de 2 anos atrás. Se o tribunal parasse de agir como um arquipélago de 11 monocracias e atuasse como um colegiado, não é preciso, enfim, mais do que um encontro, um entendimento entre os seus membros para que cheguem a um consenso sobre matérias importantes. Para que as decisões do Supremo não sejam uma sequência de manifestações individuais profundamente individualizadas, resultando em algo como 6-5, e aí aqueles que ficam vencidos nos seus interesses ou nas suas simples opiniões, por serem representados no Supremo pela minoria, uma minoria pujante de 5 vozes, por exemplo, esses têm todo o direito de protestar contra essa maneira de decidir que não conduz a verdadeiras composições entre os membros do tribunal, e sim a uma clivagem constante ali dentro. Uma última decisão relativa à imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro por conta de acontecimentos anteriores à Segunda Grande Guerra envolvendo a Alemanha, foi talvez a decisão mais desastrada do Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos, e foi tomada por 6-5. Quer dizer, 5 daqueles 11 ministros não aceitavam aquele resultado absolutamente infeliz, na contramão do que decidiu recentemente a Corte da Haia, num processo também relativo ao rescaldo da Segunda Grande Guerra. Enfim, é isso, é muito mais essa fratura que responde pela vulnerabilidade atual do Supremo Tribunal Federal no Brasil do que qualquer defeito na sua composição. É o que eu acredito.